Lucy, você é pernambucana? Eu sou pernambucana, nascida em Recife, eu nasci na maternidade São João da Escócia, em Tigipió, porque não deu tempo da minha mãe chegar lá em Recife. Eita! Porque a gente morava em Socorro, Jaboatão. Aí eu nasci no comecinho de Recife, assim, em Tigipió. Mas eu sou metade baiana, que meu pai era baiano, foi transferido para Pernambuco, em Garanhuns, e conheceu a minha mãe lá, em Garanhuns. Então, a gente se auto-intitula, segundo Jomar Muniz de Brito, que está no meu filme JMB, o Famigerado, nós somos PEBA, que é Pernambuco, PE-BA, Bahia. Sim. Então, assim, Caetano Veloso é PEBA, porque tem título de cidadão. Eu sou PEBA, eu até disse isso na cara dele. Eu disse, Caetano, eu sou mais PEBA que você. Aí ele, por quê? Eu digo, porque eu sou de sangue, você é só adquirido. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. Olá, ouvintes. Estamos começando agora mais um programa Entre na Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Chico Luderni e chamo hoje para entrar conosco o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley. Essa entrevista está sendo realizada no Armazém do Campo, espaço do MST no Recife. Queria primeiro agradecer imensamente, Stedley, pela sua participação no nosso programa, aqui na Rádio Paulo Freire, uma rádio pública que está sendo reocupada. E começa essa entrevista te provocando a falar um pouco a partir da conjuntura do nosso país. A gente está vivendo, lamentavelmente, no Brasil de agora, o primeiro semestre do governo mais conservador desde o período da ditadura militar. A gestão do Jair Bolsonaro, além de profundamente instável politicamente, é repleta de escândalos de corrupção, intrigas dentro do governo, envolvimento com milícia. Ela é marcada também por medidas que interferem radicalmente na estrutura social do país, a exemplo da reforma da Previdência. Diante desse cenário profundamente desalentador para a classe trabalhadora, queria que você nos ajudasse a entender o nosso contexto atual. Muito bem, muito prazer poder conversar com todos os ouvintes, e ainda mais uma rádio universitária, pública, como aliás deveriam ser todos os meios de comunicação, são apenas concessão pública, mas infelizmente os capitalistas no Brasil usam a televisão, a rádio, como instrumentos apenas de negócio para ganhar dinheiro ou de manipulação da opinião pública. A situação do nosso país é muito grave, porque nós estamos vivendo um período marcado por uma grave crise do capitalismo. Uma crise que tem suas bases na economia, portanto é uma crise do modo capitalista de organizar a produção, e é uma crise mundial, né? Da qual o Brasil, por ser uma economia da periferia do sistema, nós sofremos as consequências dessa crise, porque as grandes empresas, os capitalistas, o capital financeiro de todo mundo, então vem para o nosso país para aumentar sua exploração e poder eles então se salvarem, e jogam todo o peso da crise sobre as costas da classe trabalhadora. Então está em curso, já desde o golpe contra a Dilma, um plano dos capitalistas para sair da crise deles. Entre as principais medidas desse plano é a apropriação privada dos bens da natureza. Foi por isso que eles tomaram de assalto o pré-sal, o minério de ferro, a água, a biodiversidade, a energia elétrica, como vocês aqui no Nordeste, eles estão tentando privatizar a Chesf, né? E por outro lado, eles precisam retirar os direitos dos trabalhadores, que é uma forma deles recuperar a taxa de lucro.
para implementar um plano tão perverso, necessariamente eles precisam de um governo de extrema-direita, né? E nenhum país do mundo, um governo de extrema-direita ganha uma eleição com esse programa claramente espoliador da ampla maioria da população. Então, desde a campanha do Trump, o capital no mundo inteiro está utilizando mecanismos de manipulação eleitoral para poder ganhar as eleições. O próprio Trump não fez a maioria dos votos dos Estados Unidos. Ele controlou apenas os delegados, né, para poder ter uma maioria, e a partir da eleição do Trump eles repetiram essas táticas nas eleições da Inglaterra, por exemplo, no Brexit, repetiram na Ucrânia, na Hungria, né, na Espanha e aqui no Brasil. Então o Bolsonaro, como você mesmo disse, é um governo espúrio, porque ele não representa a maioria da população. Ele só foi eleito graças à manipulação pela internet, das fake news, que usaram robôs potentíssimos instalados em Israel, em Taiwan, em Miami, para manipular a opinião pública que usa celular, e caíram nessa ratoeira. O ano de 2008 é tido como um marco da crise do capitalismo enquanto modelo econômico, comparável ao que foi vivido na década de 20 e 30 do século passado, que nos aponta para um ciclo de recessões, inclusive ascensões de governos totalitários. Quais são as características dessa crise atual do modelo capitalista? Como é a sua leitura de como a gente chega nessa crise e de como é que a gente pode atravessar, como a gente vai atravessá-la? Bom, as características fundamentais da crise é que a produção decai, a taxa de lucro média cai, muitas empresas vão à falência. Aqui no Brasil, várias construtoras foram à falência, a indústria naval foi à falência, agora a Ford acabou de ir à falência. E em consequência da crise econômica, então os capitalistas jogam o peso da recuperação econômica sobre os trabalhadores, e daí gera uma crise social. Ou seja, vai aumentando ainda mais a exploração, aumenta o desemprego, aumenta a desigualdade social. Nós temos aqui no Brasil uma situação estapafúrdia, que os 6 capitalistas mais ricos, os banqueiros, o cara da Ambev, eles ganham mais do que 120 milhões de trabalhadores mais pobres. Ou seja, não há paralelo em nenhuma sociedade do mundo que haja uma desigualdade tão gritante, não? E a crise também, ela então gera crise política, porque as pessoas percebem que não conseguem mudar mais pelo voto, que a democracia é uma mentirinha, né? Então a população deixa de acreditar nos políticos, né? Só critica os políticos com toda a razão, né? Então há também uma crise da representação formal no controle do Estado. A gente começou falando um pouco na conjuntura nacional e eu queria te convidar um pouco a refletir junto com a gente sobre as questões locais, sobre o Nordeste e sobre Pernambuco, né? A região Nordeste sempre esteve na periferia do Brasil e, ao que parece, vai sofrer as piores consequências nesse governo. Ao mesmo tempo, foi e é também aquela que apresentou maior resistência à eleição do governo Bolsonaro, assim como também é a que tem as maiores aprovações dos governos de esquerda, do governo Lula especificamente. O que o Nordeste do Brasil representa hoje para a política nacional, segundo a sua opinião, e como você prospecta a gestão de Bolsonaro no que toca o nosso estado, o Nordeste? Historicamente, desde que se implantou o processo de industrialização do país, de 1930 até 1990, a burguesia brasileira usou o Nordeste apenas como reserva de mão de obra. Cada vez que precisava trabalhadores no Sudeste, ela vinha aqui no Nordeste e levava para lá. Depois, no período do governo Lula e Dilma, houve um fortalecimento da economia nordestina, seja por obras públicas, seja por políticas públicas que atendiam os camponeses e a agricultura familiar daqui. Então isso inverteu um pouco a lógica.
nos últimos 15 anos havia diminuído sensivelmente a migração, inclusive até com sinais inversos. Muitos nordestinos que estavam em São Paulo e no Sudeste voltaram para o Nordeste, porque aqui voltou a ter oportunidades de emprego, de trabalho, de renda, né? E também, por exemplo, a política das cisternas, ela foi uma bela política conduzida pela ASA, pelas igrejas, pelos movimentos, financiada com dinheiro público, que permitiu então aumentar a resistência do sertanejo para o problema da água e da seca. Então isso também dá uma retaguarda, que pelo menos as pessoas não precisavam mais sair do campo só porque faltou água, porque agora com a cisterna ela tem segurança de ter água, pelo menos para beber e para os animais domésticos. E infelizmente agora com o governo Bolsonaro está havendo de novo uma nova reversão dessas políticas públicas que se interromperam, mas também há uma reversão porque não há mais emprego no Sudeste. Então, e agora com a proposta da contra-reforma da Previdência, certamente vai retirar a aposentadoria de muitos camponeses. A proposta do governo é ampliar a idade mínima do camponês, que hoje é 55 para mulheres e 62 para os homens, vai para 65 e 70. Então vão perder aí uns 10 anos de ter que trabalhar mais, mas sobretudo incorpora a necessidade de fazer um pagamento mensal para o INSS, que não há mínimas condições de um camponês fazer isso. Então nós vamos ter uma perda gravíssima da população no meio rural, que vai ficar à margem da Previdência. E hoje, dos 5 mil municípios que tem no Brasil, em torno de 3 mil municípios do interior e também aqui do Nordeste, é claro, dependem dos benefícios da Previdência, que é uma forma da população ficar lá, né? E quando um aposentado recebe uma ajudinha do seu aposentadoria, ele corre para o mercado, né? Fazer a feira, comprar alimentos, ou às vezes até compra uma moto, ajuda o neto. Ou seja, todo aposentado, ele gasta a aposentadoria, gasta no comércio. Gastando no comércio, isso aumenta o ICM e gera uma renda para a prefeitura. Retirando isso, todos os especialistas dizem que nós vamos ter uma crise gravíssima nas finanças das prefeituras, não? E aqui no Nordeste será o mais afetado. Então, espero que os prefeitos criem vergonha, que os deputados da região Nordeste criem vergonha e que se insurjam, pelo menos, contra essa proposta de reforma da Previdência, da qual serão mais atingidos as mulheres e os homens do campo. Já que a gente chegou no assunto mais voltado para o campo, queria provocar um pouco a falar sobre o MST, né? Você, enquanto liderança é uma das maiores organizações políticas do mundo. Não somente isso, né? Uma organização que você acompanha há 40 anos. Eu queria te perguntar se o ciclo do PT, enfim, não foi capaz de fazer a esperada reforma agrária estrutural, no campo ainda se mantém a estrutura do latifúndio e da exploração, o atual governo, além de não fazê-la, como não vai fazê-la, já prometeu e não vai fazê-la, tem uma política de criminalização que instiga e reproduz uma cultura de ódio, que inclui, inclusive, o estímulo ao armamento, né? Compra até de fuzis por fazendeiros, enfim, que é um cenário catastrófico. Tentando fazer uma leitura histórica do MST, me fala como o movimento tem pensado agir nesse contexto e como tem se articulado na zona, como é que tem se dado as articulações na zona rural e campesina. Bom, a reforma agrária e a luta contra o latifúndio, que quer dizer a grande propriedade improdutiva, ela é uma luta histórica na nossa sociedade, porque a existência do latifúndio no Brasil vem desde o período colonial, com a plantation, e nós nunca conseguimos fazer a reforma agrária no Brasil, porque a reforma agrária, com a política do Estado, ela tem que estar combinada com um projeto de desenvolvimento nacional. Então, mesmo no período Lula e Dilma, nós não tínhamos um projeto popular para o país, nós tínhamos um projeto neodesenvolvimentista
que combinava interesses da burguesia com o interesse da classe trabalhadora. E no caso da terra, essa conciliação de classes não se produziu, porque o governo defendia tanto a agricultura familiar como defendia o agronegócio. E tu não consegue fazer a reforma agrária se você não enfrentar o agronegócio, porque são modelos contraditórios. Então, a luta pela reforma agrária, ela teve como marca principal nesses anos todos a luta pontual em que os trabalhadores se organizam, ocupam latifúndios e forçam o governo a fazer desapropriações e os projetos de assentamento. Mas isso de per si não é reforma agrária. Reforma agrária é quando você consegue alterar toda a estrutura da propriedade da terra. Então agora nosso debate é que nós vamos entrar num período de resistência, não? Vamos continuar fazendo ocupações de terra mais cuidadosas por conta desse clima de violência pregado pelo governo, mas a gente não tem medo do governo nem dos fazendeiros. A nossa coragem tem que vir da nossa capacidade de organizar os trabalhadores de forma massiva, porque a força dos trabalhadores está na justiça do nosso pleito. Não estamos pedindo nenhum privilégio, nós estamos apenas lutando por um direito que está lá na Constituição, que está na Bíblia, né? E para isso, para que esses direitos se realizem, depende da nossa capacidade de organizar muita gente, porque a nossa força depende do número de pessoas que você consegue organizar em função desse objetivo. Queria falar um pouco sobre a prisão do ex-presidente Lula. Há mais de um ano, o maior líder político do país de todos os tempos está preso, em um processo que é de evidente perseguição e tentativa de anulação da força política e eleitoral que ele tem. E por mais que o Lula livre tenha se tornado uma pauta da esquerda, ela ainda não foi suficiente para enfrentar um alinhamento da classe econômica, política, judiciária, que contou com o apoio da mídia para fomentar o ódio do PT. Enfim, Lula está preso ainda e as articulações populares não se inflamaram de uma maneira explosiva como, enfim, talvez se esperasse. Como você, que é um dos articuladores do Comitê Lula Livre, avalia a prisão do Lula, mais de um ano depois, o que você acha que precisa acontecer para que ele seja solto e o que Lula representa politicamente para o Brasil, enfim, mesmo preso ou se solto for? Bem, como você disse, o Lula representa a maior liderança popular construída nesses últimos 40 anos. Liderança popular não é porque ele quer, é porque o povo escolheu ele, não? E portanto, ao se transformar num líder popular, ele adquire essa capacidade de ser um porta-voz do povo, de aglutinar as massas, de se dirigir para as massas. Então, diante da crise econômica, os capitalistas sabiam que o Lula era inderrotável nas eleições. E para eles implementar o plano que nós conversamos no início, eles precisavam afastar o Lula das eleições. Por isso ele foi preso. Não é porque tem algum problema de apartamento, de coisa lá. Isso tudo é invenção. Assim como a Dilma foi derrotada e retirada do governo por um álibi de as pedaladas fiscais que o próprio Temer tinha feito, que todos os governos fazem, Fernando Henrique fez, Collor, é só um mecanismo contábil, não? Mas o motivo não importa, o que importa é que o capital decidiu tirar Dilma, o capital decidiu prender o Lula. Depois de preso ainda, ele corria um risco, porque ao falar para as massas, ele podia ainda dirigir as massas, e eles proibiram ele de dar entrevista, né? Ele passou um ano preso, só pôde falar ao público agora, mês passado, e depois que o Supremo Tribunal Federal, um dos ministros do Supremo Tribunal, aprovou o Lewandowski, porque se fosse pelo Toffoli e pelo Gilmar, eles não deixavam ele falar, como não deixaram falar antes das eleições. Então, esse é o quadro. Da nossa parte,
Claro, nós sempre alimentávamos esperança que o Poder Judiciário brasileiro tivesse mais autonomia e respeitasse a lei, que está inclusive na Constituição claramente. Ninguém pode ser preso até que todo o processo tenha transitado e julgado em todas as instâncias. E o Lula passou por 2 instâncias, mas falta ainda o Supremo Tribunal Federal. Então ele tem ainda uma instância a julgar o seu processo. Então nós, de certa forma, nos iludimos com isso. Porém, eu acho que agora está mais claro, como o Lula foi sequestrado pelo capital e o judiciário se prestou esse trabalho, como está claro na função do Moro, que então o capital deu de presente para ele a função de ministro, eu acredito que o Lula vai ser solto quando as mobilizações de massa se retomarem, ganharem as ruas no Brasil, mesmo quando o tema não é Lula livre. A minha próxima pergunta, assim, já encerrando, ela dialoga muito com o que o senhor já começou a introduzir, né, das maneiras e formas de resistência, né? Mas aí eu queria só acrescentar que a gente vive num contexto de uma configuração do capitalismo diferente de décadas passadas, em que o sindicato era muito forte, em que existia um patrão definido. Então tem uma certa, o que a gente tem chamado de uma uberização ou uma precarização do trabalho, que inclusive dificulta o reconhecimento de uma classe trabalhadora enquanto tal, né? A pulverização do trabalho, enfim. E eu queria entender, que você me ajudasse a entender um pouco como é que essa resistência é possível, como é que essa articulação trabalhadora é possível diante desse contexto atual das relações capitalistas de trabalho. É verdade, nós estamos enfrentando um período que a classe trabalhadora está muito atomizada, está muito pulverizada. Não é mais aquele período de 30 a 80 do capitalismo industrial, onde as grandes massas da classe trabalhadora estavam nas fábricas, não? Então era mais fácil mobilizá-las, e também quando elas paravam afetava diretamente o capital. Agora nós temos essa grande greve dos professores e dos estudantes, mas isso não afeta o capital diretamente, não causa prejuízo para eles. Então eu acho que haverá um grande período daqui para frente que vai exigir mais dedicação da esquerda, das forças populares, para nós conseguir levar essas bandeiras mais políticas contra a crise do capitalismo, contra o governo Bolsonaro, em defesa de um novo projeto popular para o país. E isso vai exigir um tempo maior, uma dedicação maior. E por isso que nós temos dito que há uma tarefa permanente aí de toda a esquerda e de todas as forças populares, primeiro de retomar o trabalho de base. Então, se a classe trabalhadora não está mais na fábrica, nós temos que achá-la na rua, nas praças, nos bairros onde ela mora, encontrar formas de dialogar, mesmo com programas como esse, com pichação, etc. Segundo, que hoje a luta principal, a luta de classes, ela se dá no campo ideológico, não é? Mais do que no campo corporativo, de luta pelo salário, luta por questões econômicas. Então, a esquerda tem que priorizar a luta de classes no campo ideológico, ou seja, na difusão de ideias, de leituras da realidade, né? E para isso os meios de comunicação jogam um papel fundamental, e todas as formas de manifestação cultural, seja uma pichação, uma música, um festival, um teatro, todas as formas de comunicação de massa são fundamentais para você usar esses mecanismos para levar a mensagem da classe trabalhadora, da libertação. Em terceiro lugar, nós temos que dedicar energia para a formação de militantes, porque os militantes são os operadores da classe trabalhadora, porque a classe está aí difusa, né? É igual como se dizia antes na igreja, né? A messe é grande, o povão está aí, e é preciso que haja os missionários que tenham a missão de levar a mensagem. Então o militante é o novo missionário, ele tem que ter a obrigação de fazer esse trabalho organizativo do povo, de levar a mensagem, de discutir a realidade brasileira, de discutir um novo projeto. Então nós temos que formar militância, preparar esses jovens que podem fazer
alguma mudança, sobretudo os jovens, porque o pessoal de mais idade tem experiência, pode contar história como eu, mas quem faz as mudanças numa sociedade é a juventude é trabalhadora, não? E por último, nós temos que retomar um debate com toda a sociedade, em todas as formas, da necessidade de um novo projeto para o Brasil, um projeto popular que atenda às necessidades do povo e não do capital. E isso leva tempo, exige um amadurecimento de ideias, mas eu acho que à medida que a classe trabalhadora, que o povão volte às ruas, também se cria um ambiente para aprofundar o debate de qual é a saída então para o Brasil. E é nisso que nós estamos nesse momento na história do Brasil. Vou tentar encerrar agora o programa com uma pergunta que eu faço a todos os meus entrevistados, que vou continuar fazendo. O nome do programa é Entre, né? E aí a provocação é um pouco assim, tá na hora de que sujeito entrar? Como é que você, diante desse contexto atual, político, quem são os atores que têm que entrar? A juventude pobre da periferia. É eles que têm que entrar na história do Brasil, se mobilizar e fazer luta, porque eles são a maioria da população, eles são completamente excluídos, a maioria são negros e mulatos, eles não terão espaço na sociedade branquela capitalista. Então, se eles não se levantarem, se eles não entrarem para a história, eles vão ficar o resto da vida excluídos, e a forma do capital combatê-los é a violência, né? O Brasil é o país do mundo que mais mata jovens na periferia, 40 mil jovens por ano. Isso é mais do que a guerra da Síria. Então, quem precisa entrar para a história do Brasil é a juventude negra da periferia das grandes cidades. Muito obrigado, Stedley, pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você que nos escutou. O programa Entre foi apresentado por mim, Chico Dermi, e contou com a produção e técnica de Mia Aragão. Até a próxima semana. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude